porque a gente passou a carregar no smartphone toda a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. A gente carrega o banco, a gente carrega os amigos, a família, o trabalho, os arquivos, os documentos do trabalho, os contratos, está tudo dentro do smartphone. Oi, você tá na Mina e o papo de hoje é sobre trabalho. Afinal, dezembro tá aí e a correria de final de ano também. Parece que tudo aquilo que não deu para fazer nos outros 11 meses precisa acontecer agora, como se o mundo fosse acabar no dia 31. Resultado: as jornadas de trabalho ficam ainda mais longas e mais puxadas. Uma pesquisa revela que 1 a cada 5 profissionais de grandes corporações no Brasil está não apenas cansado, mas esgotado. O papo de hoje é com psicólogo, escritor e palestrante que acompanha de perto o impacto do trabalho na vida da gente. Bem-vindo, Alexandre Coimbra, um prazer falar com você aqui. Oh, muito obrigado, Angélica. Prazer, prazer. Muito obrigado aí às pessoas que seguem o Mina, a todo mundo que trabalha aí, que eu tenho o maior amor por esse portal. Obrigado pela honra de chegar num lugar feminino. Eu sempre peço licença como homem para adentrar lugares femininos, né? É uma alegria. Obrigada. Obrigado. Prazer é nosso, assim. E você sempre chama atenção, né? Como as pausas têm ficado cada vez mais raras na vida. Então, a gente vai falar um pouco disso, né? A gente se cobra produtividade o tempo todo, até no dia de folga, né? Tem que estar fazendo alguma coisa. De onde vem essa cobrança maluca, você acha, Alexandre? Olha, já tem sido estudado por pessoas, né, filósofos, sociólogos, psicólogos. Nesse século, a gente passou a uma sociedade que, no século XX, ela era uma sociedade que era mais disciplinar, né? Então a gente estava muito naquela noção do sacrifício e Deus ajuda quem cedo madruga, era um dos mantras que a gente escutava, né? Mas tinha uma relação com o trabalho que terminava na hora que a gente colocava o cartão de ponto. Na hora que a gente colocava ali 18 horas, a gente ia para casa, a gente só era incomodado pelo chefe se tivesse acontecido uma grande tragédia no E local ele de ligava no trabalho, telefone né? fixo, né? E ele ligava no telefone fixo, É. exatamente. O que que aconteceu, né? Sobretudo o smartphone foi o grande responsável por essa transição que tem a ver com uma perda da fronteira entre o trabalho e o resto da vida. Porque a gente passou a carregar no smartphone toda a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. A gente carrega o banco, a gente carrega os amigos, a família, o trabalho, os arquivos, os documentos do trabalho, os contratos, está tudo dentro do smartphone. E essa pressão, né, por produtividade, ela tem efeito colateral, né? Tem muita gente infeliz com o que faz. Uma pesquisa mostra que 1 a cada 5 profissionais de grandes corporações sofre de burnout no Brasil. Como é que escapa disso? Olha, é muito difícil escapar porque a pressão por desempenho ela está relacionada à manutenção do trabalho. Então, se você não desempenhar o trabalho da forma que eu imagino, o seu trabalho está em risco. Então, isso se escapa, né? A gente escapa disso, é, construindo isso que a gente está fazendo, mas em todos os lugares da sociedade, conversando sobre o prejuízo disso para todo mundo, porque na hora em que você tem pessoas adoecendo pelo trabalho, por causa do trabalho, o que você tem? Primeiro, pessoas que amam o que fazem, passando a questionar o seu fazer. Eu não adoeço só daquilo que eu faço porque eu tenho que pagar as minhas contas. Eu posso adoecer seriamente pelo trabalho que eu mais amo fazer na vida e pelo trabalho que eu lutei muito para conquistar. A OMS esse ano colocou o burnout como uma questão de cultura, não é mais uma questão Uhum, do uhum. indivíduo. E a gente tem aí uma linguagem que é muito reveladora, né? Por exemplo, dia útil é dia de trabalhar.
né? Nossa, Como se o dia de sim, descanso ou lazer fosse um dia inútil, por exemplo. inútil. É, Isso. quer dizer, a gente sabe que tem uma importância não fazer nada de vez em quando, né? Essa importância, é o que a gente está falando E aqui. não fazer, e veja, não fazer nada é produzir outras coisas para si. Isso. É produzir reflexões, é produzir estados de encantamento com a vida, né? Acaba que não é não Outro fazer nada, dia, né? Você está fazendo coisas, não existe não fazer nada, né? você tá, você tá fazendo por você está fazendo pela conexão com seus Uhum. filhos, com o seu parceiro ou sua parceira Dá para ser amorosa. Você produtivo está sem fazendo. necessariamente trabalhar, né? Ah, sim, claro. E essa ideia de produzir, ela está sempre ligada à produção para o trabalho, né? Mas a gente pode produzir bons momentos para a gente. Por exemplo, eu costumo dizer que a mãe que amamenta é uma imagem interessante, porque por que que é tão difícil no Brasil as mulheres conseguirem amamentar? Porque elas deixam de produzir para esse sistema do trabalho para produzir leite para os seus filhos. Então, é um outro tipo de produção que é o avesso dessa produção da vida, que premia as pessoas, né? No entanto, essa produção do leite, da conexão com o bebê, na amamentação, é fundante, né, para a constituição do bem-estar daquelas Sim, duas pessoas, da mãe e do sim. bebê. Então, a gente precisa também transformar esse conceito do que é produzir. Uhum, Né? sim. Porque esse conceito da produção só para o mundo do trabalho esvazia tudo que eu posso fazer por mim. Né? E o burnout é justamente esse excesso de energia canalizado para o trabalho, de uma forma que eu me esvazio daquilo que é importante para mim fora do trabalho. E depois a conta vem cara. E ser workaholic, ou seja, aquela pessoa que trabalha o tempo todo, ainda é muito glamourizado na nossa cultura, né? Isso, Como é que você enxerga essa isso. questão, Alexandre? Esse glamour de, ah, ele trabalha Olha, beça, ai, que legal, que ótimo, não bom, dorme há dias, que maravilha. exatamente, é uma glamorização que depois tem o seu preço rapidinho, Oh, né? Ela não demora muito tempo para chegar a fatura dessa conta. Tem uma questão aí do workaholismo que é o seguinte, ele é premiado financeiramente. E isso é um problema, né? Por exemplo, na hora de uma empresa definir quem vai subir num determinado posto de trabalho, ela vai reconhecer da mesma forma uma pessoa que diz assim: eu não trabalho sábado e domingo. Ou uma pessoa que diz: eu tô para o que der e vier, eu tô aqui para de manhã, de tarde, de noite, sexta, sábado, domingo. Percebe? Então tem um reconhecimento do sistema que dificulta esse tipo de pauta. Então, enquanto as pessoas, e eu acho que isso está começando a acontecer, desde a pandemia eu estou vendo muito isso, Angélica. Eu trabalho como consultor de saúde mental em várias empresas e os CEOs estão começando a acordar para essa história. É, em- Agora que a gente começa uma revolução de verdade de cima para baixo, porque eles estão percebendo que a saúde mental deles não vale esse preço todo, sim, sim. sabe? Porque as organizações, como é que elas podem construir esses espaços, assim, você acha, de mais bem-estar e segurança psicológica para as pessoas, então? Essas empresas que já Olha, em estão primeiro olhando para lugar, isso. isso, olha, em primeiro lugar, reconhecer que bem-estar não é você colocar uma hora de meditação durante o trabalho e continuar com essas formas eh, que vão levar ao burnout, de levar o ambiente de trabalho. Então, não adianta você fazer medidas cosméticas sem você realmente definir com muita precisão a diferença entre o horário de trabalho e o horário que não é trabalho e deixar muito explícito para as pessoas da empresa que elas não serão punidas nem mal vistas se elas cumprirem exatamente o horário de trabalho delas. Tudo isso é saúde mental, é todo mundo se sentir do lado de dentro, pertencente ao ambiente, né, e podendo ter uma vida fora dele. Isso aí é o mais importante. Alexandre, parabéns, é um prazer conversar com você. Uma produtividade que sacrifica a nossa saúde não é produtividade, né? Foi o que a gente falou mais ou menos aqui.
Então, a gente não tem que sacrificar a saúde, né? Tem que cuidar dela. Obrigada por dividir com a gente toda a sua experiência aqui nesse papo. E para você que está acompanhando a Mina aqui, olha só que delícia, né? Esse tipo de conversa é sempre bacana. Se liga, semana que vem tem mais para você, tá bom? Um beijo, Alexandre. Obrigada, viu? Um beijo, Angélica. Muito obrigado pela oportunidade da gente conversar aqui. Até. Um beijo para todas as Minas. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Tchau.